Bom, eu vou começar já, porque eu não terminei essa aula, essa unidade, né, na última aula. Então, eu vou começar relembrando um pouco as coisas que a gente viu, e aí depois terminar essa parte e começar, seria para a aula de hoje, tá? Então, só lembrando, a gente estava estudando árvores binárias, né? Então, estruturas como essa daqui, que elas tinham nós, tinha uma raiz lá, que é onde a árvore começava, né? A gente tinha um ponteiro para a raiz, a gente sempre fica trabalhando com a árvore a partir da raiz dela. A gente tinha as folhas, que são os caras que não têm nenhum filho, né? Quem não é folha, a gente chama de não terminal. E a gente tinha essas ideias de filho esquerdo, filho direito. Para mim importa que esse é o filho esquerdo e que esse é o filho direito. Tá? Isso vai fazer mais sentido na aula de hoje. Não basta saber que esse cara é filho desse. Eu quero saber que esse cara é filho esquerdo desse, que esse cara é filho direito desse. Tá? Não importa essa questão de lateralidade. Bom, o filho de um filho é um neto. Tem gente que tem apenas um filho esquerdo, tem gente que tem apenas um filho direito, não tem problema nenhum isso. Se esse cara, se o vermelho é filho desse amarelo, esse amarelo é o pai dele, né? Você esperaria, avô, outros nomes que a gente às vezes usa, irmão, tio. Todo mundo que está para cima na árvore a partir do nó são os ancestrais. Todo mundo que está para baixo, a partir do nó, são os descendentes. E a gente tinha também essa ideia de subárvore esquerda e subárvore direita. E muitos algoritmos nossos vão ser recursivos e eles vão fazer alguma coisa na subárvore esquerda e na subárvore direita, ou só em uma das duas, certo? Antes de fazer alguma coisa com a raiz. Também tinha essa ideia de níveis e altura da árvore, né? Então, nível 0 tem a raiz, nível 1 tem os filhos da raiz, nível 2 tem os netos da raiz, os bisnetos e assim por diante. Você pode pensar como as gerações. E aí o número de níveis que você tem é o que a gente chama de altura da árvore. Então essa é uma árvore de altura 4. Tá? Lembrando que uma árvore binária, então, ela é um conjunto vazio, certo? Em termos de implementação nulo, é uma árvore. Ou ela é um nó que tem duas árvores binárias, né? Elas podem ser vazias, podem não ser vazias. Tanto faz. Tá? E a ordem dos filhos é relevante. Hoje vai ficar mais claro pra gente por que isso. Tá? A gente viu também umas contas, né? Então a gente viu que se eu tenho uma árvore de altura H, essa árvore tem no mínimo H nós, porque tem que ter pelo menos um nó em cada nível, senão o nível não existia. E ela tem no máximo 2 elevado a H menos 1 nós, né? Basicamente ela tem um crescimento exponencial em H, né? O número de nós que eu posso ter cresce exponencialmente quando a altura cresce. E aí a gente consegue inverter essa conta e ver, bom, se ela tem n nós, então qual que é a altura dela? A altura dela é algo entre log de n e n. Hoje eu vou falar mais sobre isso também. E a gente viu essa implementação, né? É uma struct com 2 ponteiros. Ponteiro para a esquerda, ponteiro para a direita. E se eu quiser saber quem que é o pai, eu também posso ter um ponteiro para pai. Hoje eu vou usar um pouco o ponteiro para pai, tá? Mas em geral a gente não vai usar tanto. Então basicamente era essa struct. Bem parecida com uma lista ligada. É certo que a lista ligada tinha o próximo, esse cara tem esquerda e direita, né? Então eu guardo alguma informação lá, e aí eu tenho a esquerda e a direita. Bom, a gente viu como criar uma árvore, a partir de outras 2 árvores dadas. A gente viu como procurar um elemento X na árvore. Então eu olhava na raiz, se não estava na raiz eu olhava para a esquerda, se não estava na esquerda eu olhava para a direita. A gente viu também como calcular o número de nós e a altura de uma árvore, né? O número de nós é 1 mais o número de nós na subárvore esquerda, mais o número de nós na subárvore direita. A altura é 1 mais a maior das alturas entre a subárvore esquerda e a subárvore direita. Tá só relembrando aqui.
E a gente viu esse exemplo que foi talvez bem complicado, que era para criar um torneio, né? Eu, inclusive... e a ideia era resolver o torneio recursivamente para a esquerda, para a direita, e aí decidir quem que é o vencedor do torneio, né? Eu, inclusive... droga. Eu mudei esse slide, como dá para ver. Mas depois eu vou corrigir de novo. Eu mudei o código para ele ficar um pouco mais claro, tá? Quando a figura não está em cima. Tudo bem? Depois eu corrijo a figura. Tá. E aí a gente estava vendo a gente ficou um bom tempo nisso, e aí no fim da aula a gente estava vendo aquela ideia das ordens, né? Eu vou imprimir a árvore e tem várias formas diferentes que eu posso imprimir a árvore, né? Então a gente viu pré-ordem, que a gente primeiro imprime, processa, visita a raiz, e aí depois a gente recursivamente processa a subárvore esquerda e recursivamente processa a árvore direita. A gente viu a pós-ordem, que faz o contrário. Primeiro eu visito recursivamente a subárvore esquerda e depois a subárvore direita, e aí que eu visito a raiz, é aí que eu imprimo a raiz. E aí em ordem que eu colocava a raiz entre a árvore esquerda e a árvore direita. Então primeiro eu imprimo a subárvore esquerda, eu imprimo a raiz e depois eu imprimo a subárvore direita. A gente viu que isso tinha a ver com notação, né? Pré-fixa, pós-fixa e infixa. Se eu tenho uma árvore representando uma expressão matemática, eu imprimir ela em pré-ordem vai dar notação pré-fixa, se eu imprimir ela em pós-ordem vai dar notação pós-fixa, e se eu imprimir ela em ordem vai dar notação infixa, só que sem parênteses. Né? E aí as coisas ficam um pouco estranhas. Porque, por exemplo, você vai achar que você tem que dividir 9 por 3, mas você não devia dividir 9 por 3. Antes você devia fazer menos 3, menos 9. Né? Tá, então você pode colocar uns parênteses a mais aí se você quiser. Tudo bem? E a gente viu que a implementação dessas 3 ordens era fácil de fazer com recursão. Né? Basicamente é aquilo que eu acabei de descrever. Se eu quero fazer pré-ordem, eu imprimo primeiro a raiz, e aí eu recursivamente imprimo a subárvore esquerda e a subárvore direita. Pós-ordem, basta eu imprimir a raiz depois de ter visitado as duas subárvores, e em ordem, basta eu visitar a raiz entre as duas subárvores. Então, são 3 códigos muito parecidos, o que muda é aonde o printf entra, antes, no meio ou depois dessas duas chamadas recursivas. Tá? E aí eu acho que a gente parou aí, se eu não estou enganado. Eu ia falar como implementar isso sem recursão, estava muito tarde e eu parei. Tá? Então, bom, dá para fazer sem recursão usando uma pilha. Tá? Então deixa eu contar para vocês qual que é a ideia quando a gente usa uma pilha para isso. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, a minha ideia é que a pilha guarda nós, tá? Guarda ponteiros para esses nós da árvore. Tudo bem? Imagina que a pilha guarda árvores. Tá? Então, como se fosse uma pilha de árvores. Na verdade, ela vai ser uma pilha que guarda p-nós. Tá? A gente viu pilha que guarda int. Falei para vocês que eu podia ter uma pilha que guarda alunos. Posso ter uma pilha que guarda datas. Essa é uma pilha que guarda endereços para nós. Tá? Então eu crio uma pilha P, tá? E aí a pilha vai dizer qual é a árvore que eu tenho que processar. Tudo bem? Então no começo eu tenho que processar a árvore toda. Eu tenho que imprimir toda a árvore. Tá? Então eu empilho a raiz da árvore que você me passou na pilha P. Tudo bem? Agora, enquanto tiver alguma coisa na pilha, tem alguma coisa para ser processada. Tá? Então eu vou ficar processando, imprimindo, enquanto a pilha não for vazia. Tá? Então enquanto a pilha P não for vazia,
eu vou fazer alguma coisa aqui no meio. Tá? E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a pilha, eu vou pegar o topo da pilha, certo? A árvore que está lá. Vou chamar ela de raiz. Então peguei uma árvore. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, então eu desempilhei aquela árvore, e aí eu vou empilhar a subárvore direita, a subárvore esquerda, e eu vou imprimir o dado. Tudo bem? Então imagina que eu fui lá, tirei essa árvore aqui na minha pilha. Eu vou empilhar a subárvore direita, vou empilhar a subárvore esquerda e vou imprimir esse cara. Como se eu estivesse visitando ele. Certo? Se não for impressão, se for visitar, se for fazer alguma outra coisa, é aqui que eu visitaria esse nó. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu visitei esse nó. E quem vai estar na pilha? Esses dois caras, para na próxima iteração do while, eles serem processados. Ok? Eu vou fazer isso enquanto, se o raiz não for null. Se eu desempilhar um null, bom, não tem nada para fazer. Uma árvore vazia não tem nada para processar, nada para imprimir. Tudo bem? Então, só se a árvore que eu tirei da pilha era uma árvore não vazia. Então, por exemplo, se eu tiver só um nó, pode ser que eu só tivesse assim, né? Null e null. Tudo bem, eu vou empilhar esses dois nulls, né? Vou imprimir esse cara aqui, e aí depois, na próxima iteração, eu vou tirar um cara. Ok? Vai ser null, não vai acontecer nada. Aí na outra iteração eu vou tirar um cara, vai ser null, não vai acontecer nada, e o algoritmo vai parar. Ok? Tudo bem? Entenderam a ideia? Então é meio que estou guardando o que precisa ser processado no futuro ali. Estou processando essa raiz agora e estou guardando para processar depois os outros. Então isso aqui é uma pré-ordem, né? Tudo bem? Porque eu estou imprimindo a raiz e eu estou guardando na pilha o lado esquerdo e o lado direito para serem impressos depois. Tudo bem? Se eu quiser fazer em ordem ou pós-ordem, é mais chato. Porque aí eu preciso poder colocar essa raiz na pilha para ser impressa depois. E aí eu preciso indicar que ela vai ser impressa ou não. Um pouco mais complicado. Não quero entrar nesse detalhe. Tudo bem? Dúvidas? Por que eu empilho a árvore dir primeiro? Isso. Então eu vou lá. Quando eu for tirar, eu quero tirar a árvore esquerda antes da árvore direita. Certo? Então primeiro eu empilho a direita, depois eu empilho a árvore esquerda. Vocês entenderam? Vocês querem que simule um pouco para ver o que acontece? As pessoas balançaram a cabeça que sim. Tá, então vamos tentar simular com uma árvore pequena. Deixa eu pensar. Minha árvore. Digamos que é essa árvore. Se o exemplo ficar muito grande, eu paro. Tá? Deixa eu pôr uns números aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então a pilha começa vazia quando ela é criada. E eu empilho a árvore inteira. Então a minha pilha lá tem a árvore inteira. Tá? Que é o fundo da pilha. O que o while faz? Bom, a pilha está vazia? Não. Então deixa eu desempilhar, certo? Então, a minha árvore atual é essa daqui. Essa daqui era a árvore lá que você me passou originalmente, tá? Então eu desempilho a árvore da pilha. A pilha fica vazia. Tá? Eu imprimo o que está na raiz, então eu imprimo 1. E agora eu coloco a subárvore direita e a subárvore esquerda na pilha. Certo? Então eu coloco uma árvore que é só o nó 3 e uma árvore que é 2, 4 e 5. Tá? Então tem essas duas árvores na pilha agora.
Eu já imprimi o 1 e eu ainda falta imprimir a subárvore esquerda e a subárvore direita. Note que eu tive que empilhar na ordem contrária, porque agora quando eu for tirar eu quero processar primeiro a subárvore esquerda antes da subárvore direita. Vocês vão perceber que essa subárvore direita vai ficar aí um tempão, tá? Ela só vai sair daí quando eu terminar de imprimir toda essa subárvore esquerda. Tá. Aí o while vai lá, olha, a pilha está vazia? Não. Então eu extraio a árvore que está no topo, que é essa árvore 2, 4 e 5. Tá? O que é feito? Eu empilho a subárvore direita, empilho a subárvore esquerda e aí eu imprimo a raiz. Ok? Agora, esse cara vai ser extraído. Ele é 4 com null e null, certo? Então eu vou empilhar. Então eu tirei o 4 da pilha. E aí eu vou empilhar null e null. Ok? E eu vou imprimir o 4. Aí quando eu tirar um null, eu não vou fazer nada com ele. Pode ver lá. Raiz empilha P. Raiz vai ser null. Se a raiz for diferente de null, faça alguma coisa, senão eu não faço nada. Então esse null vai ser desempilhado, esse null vai ser desempilhado, certo? No while, até eu desempilhar o 5. Quando eu desempilhar o 5, vai ter são 5 com null e null. O 5 vai ser impresso e eu vou empilhar null e null. Certo? E assim eu vou indo, né? Agora, o 5 já tinha saído. Aí ele vai tirar os 2 nulls, vai ficar faltando 3. Lembra que eu falei que o 3 só ia ser impresso quando acabasse toda a subárvore esquerda? Porque ele está parado lá no fundo da pilha esperando toda a subárvore esquerda ser processada. Tá? Se essa subárvore fosse maior aqui, bom, ele teria ficado parado aqui maior e aí que você começaria a quebrar ele. Então depois que você processou toda a subárvore esquerda, que são os caras que estão no topo da pilha, sempre, quando acabar tudo isso que você vai processar o lado direito. Ok? Bom, o que acontece se eu empilhasse a árvore esquerda antes de a árvore direita? É como se fosse uma pré-ordem, mas que eu visito a árvore direita antes de a árvore esquerda. Tá? Então as coisas são impressas meio que espelhadas. Ok, então essas formas de percorrer a árvore é o que a gente chama de percurso em profundidade. Porque eu vou o máximo possível numa direção e aí depois eu vou voltando, né? Lembra o processo de backtracking? Tá? Então, por exemplo, se for pré-ordem, eu imprimo esse cara, 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 até uma hora que aqui não tem subárvore esquerda mais, certo? Aí o algoritmo começa a voltar. Então ele mergulha aqui nessa árvore, ele vai aqui no fundo da árvore. Tá? Outra forma de percorrer é o que a gente chama em largura. Tá? Então, o percurso em largura, ao invés do percurso de profundidade, a gente visita os nossos por níveis, tá? Da esquerda para a direita. Então, eu vou visitar essa árvore, eu vou visitar o 2, aí depois o 5 e o 7, o 3, o 8, o 1, o 6, o 4 e o 9. Tá? De novo, mais devagar. Então, eu vou visitar todo mundo do primeiro nível, da esquerda para a direita. O primeiro nível só tem a raiz, só o 2. Aí depois eu vou visitar todo mundo do segundo nível, da esquerda para a direita, que é o 5 e o 7. Aí todo mundo do nível, do terceiro nível, que é o nível 2, né? Eu começo a contar do 0, 0, 1, 2. Da esquerda para a direita. Então 3, 8, 1, 6. E aí todo mundo do último nível, 4 e 9. Tá? Por exemplo, podia ser que não tivesse o 6 aqui no meio, não tem problema. Teria ido para as 3, 8, 1 e aí teria ido para o 4 e para o 9.
Então eu sempre estou indo pelas camadas da árvore, pelos níveis da árvore. Tá? Primeiro a raiz, depois os filhos, depois os netos, depois os bisnetos e assim por diante. Tá? E aí como é que eu implemento essa percurso em largura? A gente vai usar uma fila ao invés de usar uma pilha. A gente vai fazer uma coisa muito parecida com aquele algoritmo que eu acabei de mostrar para vocês, só que eu vou trocar a pilha por uma fila. Tá? Então eu coloco a raiz na fila, porque eu quero processar a árvore toda. Tá? E aí eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou tirar uma árvore da fila, vou imprimir a raiz e eu vou colocar as subárvores na fila para ser processado depois. Tá? Então no começo eu coloco só a raiz da árvore original na fila, e aí eu pego um elemento da fila e vou enfileirando os filhos. Tá? Então, olha só como fica a fila. Tá? Eu começo enfileirando o 2. Tá? O ponteiro para o nó 2. Aí eu pego o primeiro da fila, extraio ele, ok? Imprimo ele e insiro na fila os seus filhos, tá? O 5 e o 7. Agora eu pego o primeiro cara da fila, que é o 5, e imprimo ele e enfileiro os seus filhos, que é o 3 e o 8. Note que o 7, que é do outro nível, está antes do 3 e o 8 na fila, porque ele foi enfileirado antes, certo? A raiz enfileirou seus filhos. Quando um dos filhos vai enfileirar os netos vão estar depois na fila do que os filhos. Ok? Aí eu extraio o 7, imprimo ele e insiro seus filhos na fila, 1 e 6. Terminei de fazer esse nível aqui. Aí eu tiro alguém que está na fila, o 3, imprimo ele e enfileiro seus filhos, que não tem ninguém. Tá? Poderia enfileirar nu, na minha imagem eu não estou enfileirando nu. Pego o 8, né, pego o primeiro da fila. Note que minha fila começa aqui, tá, gente? Isso daqui é o que estava na fila antes. O que está na fila é o que está em amarelo. Extraio quem está primeiro na fila e enfileiro seus filhos, só o 4. Extraio quem é o primeiro da fila e insiro seus filhos, só o 9. Extrai quem é o primeiro da fila, insiro seus filhos que não tem ninguém. E aí o 4 também não vai ter ninguém para inserir, o 9 não vai ter ninguém para inserir. Tudo bem? Entenderam a ideia? Tá? E a ideia é sempre isso. Sempre você está processando um certo nível, né? Você vai inserir... Então você está processando o primeiro cara de um certo nível. Quando você inserir os filhos dele, da árvore, você vai inserir depois de todo mundo que é daquele nível. Percebem isso? Sempre tem no máximo 2 níveis diferentes na árvore. Por exemplo, nesse momento, você tem o 7, que é do nível 1, e o 3 e o 8, que são do nível 2. A todo momento vai ter no máximo nós de 2 níveis diferentes, do nível I e do nível I mais 1, mas os do nível I sempre vão estar antes do nível I mais 1. E vão estar em ordem da esquerda para a direita. Tá? Desde que você insira corretamente. Dúvidas? Então o código é basicamente o mesmo que a gente viu, só que eu troquei a estrutura de dados. Tá? Eu crio uma fila F, eu enfileiro a raiz. Enquanto a fila não estiver vazia, eu desenfileiro alguém da fila. Se não for null, eu enfileiro seus 2 filhos e imprimo esse cara. Tá? É o mesmo código que antes, só que eu troquei pilha por fila e eu tenho uma coisa totalmente diferente. E agora eu estou enfileirando a árvore esquerda primeiro. Se fosse o contrário. Por que eu estou enfileirando a árvore esquerda primeiro? Isso, a fila ela mantém a ordem, a pilha inverte a ordem, né? Então eu vou enfileirar primeiro a subárvore esquerda porque é ela que vai sair primeiro da árvore. O que acontece se eu inverter?
Ele vai imprimir por nível, só que da direita para a esquerda.